Olá, bem-vindos ao Carta nas Eleições. Meu nome é Sérgio Lírio e eu vou entrevistar nesse programa candidatos das principais capitais do Brasil. O critério de convite e seleção dos candidatos leva em conta a história do partido, a diversidade ideológica, a trajetória do candidato e a posição nas pesquisas. Hoje eu recebo aqui a Major Denise Santiago, candidata do PT à Prefeitura de Salvador. Candidata, bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, um abraço muito carinhoso pelo convite de poder estar aqui com todos, todas, espero que estejam todos muitíssimo bem, e vamos lá. Antes da gente iniciar a entrevista, vamos conhecer um pouco da trajetória da Major Denise Santiago. Graduada em Psicologia, pós-graduada em Gestão de Direitos Humanos e Segurança Pública, a Major Denise Santiago ingressou na Polícia Militar aos 19 anos, ainda nos anos 90. É idealizadora e cofundadora da Ronda Maria da Penha, responsável pelo combate à violência doméstica contra as mulheres. A iniciativa tornou a Major conhecida nacional e internacionalmente. Mulher, negra, feminista, filiada ao PT, nascida e criada em São Gonçalo do Retiro, periferia de Salvador, Denise Santiago, 49 anos, é novata na política partidária e irá disputar pela primeira vez a Prefeitura de Salvador. Candidata, a senhora é policial, né, integra um grupo cada vez mais ligado ao bolsonarismo, né, essa ligação das polícias, principalmente da polícia militar, com o projeto Bolsonaro ficou muito forte nos últimos tempos. Obviamente, a senhora precisa conquistar o maior apoio possível de eleitores para vencer a eleição, mas, ao mesmo tempo, também precisa convencer a militância do PT e a militância da esquerda de que a senhora está ligada a um projeto progressista, né, e muito diferente ao projeto do Bolsonaro. Como é que a senhora pretende fazer isso e como é que a senhora acha que é possível vencer as desconfianças na esquerda em relação à senhora? Prioritariamente, Sérgio, eu acredito que a minha história de vida me traduz. Eu estou na Polícia Militar do Estado da Bahia há 30 anos, eu sou uma trabalhadora da segurança pública. Como trabalhadora, eu vejo todas as especificidades, eu convivo com essas especificidades que as classes trabalhadoras, sejam lá em qualquer espaço que estejam, vivem. E é tão importante e emblemático a gente ter uma trabalhadora de segurança pública filiada ao Partido dos Trabalhadores, entendendo, convivendo e fazendo a sua conduta e a sua opção política pautada nas ideologias de esquerda, para a gente entender que não existe lugar dentro de uma profissão. Não existe reserva dentro de uma profissão. Alguns dos meus colegas têm a livre escolha, e democrática também, de se guiar e pautar suas decisões a partir de determinados grupos políticos. E outros tantos que, assim como eu, fazem a sua escolha pelos partidos progressistas, especificamente pelos partidos de esquerda. Trazer esta minha história de vida e colocar, por exemplo, como eu defendi dentro desta corporação, como eu defendi para a sociedade, inclusive no meu projeto de mestrado, a discriminação racial na atividade policial militar, como eu trago a ideia da Ronda Maria da Penha e consigo introduzir dentro de uma corporação uma polícia militar que entra na sua casa, senta no seu sofá, toma um cafezinho, um copo d'água, e quando sai, você sente saudade. A gente constrói uma polícia militar pautadas nas ideologias que vieram do meu pai, vieram da minha mãe, dessa relação que eles têm, inclusive, com os partidos de esquerda, a partir dos seus lugares de fala, e dentro da corporação a gente mostra a possibilidade de pensarmos de forma humanitária, pensarmos de forma de inversão de prioridades, pensarmos entendendo que esta corporação não é inimiga das pessoas. Esta corporação precisa e só existe para ajudar as pessoas, para proteger as pessoas. Quem me conhece, quem conhece a minha história profissional e de vida, dificilmente questiona o fato de eu estar major da Polícia Militar, ser essa trabalhadora de segurança pública que eu falei, e estar num partido de esquerda. A senhora é vista por parte do PT como um nome escolhido pelo governador Rui Costa à revelia do desejo da maioria da militância, ou de boa parte da militância. Como é que a senhora responde a esse questionamento?
A minha pré-candidatura, Sérgio, foi escolhida através de um encontro legítimo do Diretório Municipal do PT, seguindo o que indicou e sinalizou o Diretório Nacional. A minha candidatura era legítima, uma vez que eu tive a maioria desses votos. A minha indicação partiu, sim, do governador Rui Costa, que me fez o convite, o qual eu sou muito grata e tenho muito orgulho de estar neste lugar, porque sou eu a primeira pré-candidata, naquela época, hoje candidata à Prefeitura de Salvador, do Partido dos Trabalhadores, ao longo da sua história. Então, este é um ponto emblemático. E, aliado a isso, eu também sou esta primeira pessoa negra que este partido coloca para estar neste lugar na minha cidade. A minha candidatura, ela foi a manifestação da maioria dos dirigentes e das dirigentes do Diretório Municipal de Salvador. Para mim, isso é um ponto muito tranquilo, muito pacífico. A indicação política, o convite feito pelo nosso governador Rui Costa, me orgulha sobremaneira, mas não é o determinante para eu estar neste lugar. E qual é o determinante, candidata? Eu acredito que seja o meu desejo, a minha vontade, o trabalho que eu fiz dialogando com cada corrente, com cada núcleo, com cada grupo do partido, mostrando por que eu escolhi o Partido dos Trabalhadores, mostrando porque está em mim os indicativos de uma representatividade dentro desse partido. Meu partido, como requer a democracia, ele é extremamente democrático. É claro que eu não sou unanimidade, e também não queria ser, porque eu sei que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é formado por pessoas extremamente inteligentes, e a gente sabe que toda unanimidade ela é burra. Então, se nós estamos hoje aqui, foi um consenso, uma decisão da maioria do meu partido. E o PT tem essa característica que eu acho linda. A gente pode ter nossas divergências, nossos debates, nossos enfrentamentos, até o processo se consolidar. Uma vez decidido, toda a militância segue junto. Um pouco antes aí da escolha da senhora como candidata do PT, o atual prefeito de Salvador, ACM Neto, declarou que a escolha de um nome como o da senhora seria um empobrecimento do PT. Como é que a senhora recebeu essa declaração? Eu não acompanhei esta declaração, pouco acompanho também muito do que algumas pessoas aqui nesta cidade falam, quando essas pessoas não agregam muito valor ao nosso projeto, à nossa causa. Mas também não entendo o contexto que foi dito isso. Aqui, ouvindo você falar, eu vou me inclinar a entender que este é mais um fator do desconhecimento de como Salvador precisa, sim, ter uma pessoa negra, mulher, neste lugar. Empobrecer, então, trazer a maioria da população desta cidade para o seu lugar de gestão. Empobrecer é trazer um projeto político que está consolidado nesse estado, com o governo do governador Wagner, com o governo do governador Rui Costa, amparados e inspirados no presidente Lula e na presidenta Dilma. Empobrecer é cuidar das pessoas e olhar para elas e dando a estas a oportunidade, a dignidade que merecem. Se assim for, nós já estamos vivendo empobrecimento há 8 anos nesta cidade por não ter, em nenhum momento, pensado nestes fatores em toda uma gestão. Então, acredito que a escolha do Partido dos Trabalhadores, ao trazer esta pessoa que representa a maioria das pessoas desta cidade, é para enriquecer sobremaneira a vida, os cuidados, né, e a gestão deste município. Como é que a senhora avalia a gestão da pandemia aí na prefeitura e o que a senhora teria feito de diferente? Eu avalio a partir das indicações do nosso governador Rui Costa. O governador Rui Costa, ele foi primoroso no controle. Ele foi um líder na pandemia. Ele agiu de forma imparcial e sinalizou, dialogou, construiu este enfrentamento à pandemia em todo o estado. Isso é demonstrado nos dados que a Bahia tem um dos menores índices de disseminação desta doença. Um controle que, muito embora tenhamos perdido mais de 6.000 vidas até aqui, e aqui eu já me solidarizo, viu, Sérgio, com tantos e tantos brasileiros e brasileiras que estão aí sofrendo a ausência dos seus por conta desta pandemia, por conta da falta de gestão do governo federal neste processo que nos levou, desencadeou até
uma perda significativa de pessoas. Então, a partir daí, o prefeito desta cidade, atendendo a esses indicativos, fez uma gestão no controle dessa pandemia que foi eficiente e que auxiliou muito a salvaguardar a vida de nós, soteropolitanos e soteropolitanas. Eu faria o mesmo, seguiria as indicações da ciência e seguiria as indicações do nosso governador Rui Costa. A senhora vai enfrentar um candidato de um prefeito bem avaliado, o candidato Bruno Reis, por exemplo, lidera as pesquisas nesse momento. Qual vai ser o discurso? Como é que a senhora pretende convencer o eleitorado de Salvador que é preciso mudar? Nós vamos trabalhar a partir de propostas que mostrem às pessoas o que essa pandemia, de alguma sorte, e infelizmente já potencializou. De como Salvador é uma cidade desigual, de como Salvador está demarcada por milhares de questões socioculturais que precisam ser revistas. Sérgio, para mim, uma casa é uma casa. Ela é uma construção feita de cimento, tijolo, tinta, madeira. Quem olhar, quem passar pela frente, pode até dizer que essa casa está nova, reformada, bonita até, mas ela é só uma casa. O que faz essa casa ser um lar são as pessoas que moram dentro dessa casa. Se essas pessoas estiverem bem cuidadas, se essas pessoas estiverem saudáveis, se essas pessoas tiverem acesso à educação, emprego, renda, aí existe um pertencimento dessas pessoas com este lugar. E esta casa herda destas pessoas a felicidade, a saúde, a paz de espírito que é necessário. A proposta que eu trago para Salvador é esta, de transformar Salvador em um lar. Cuidar das pessoas desta cidade, cuidar de gente, fazer com que a pessoa da periferia ou dos bairros mais nobres e abastados dessa cidade possam conviver com a mesma paz e tranquilidade e felicidade. Fazer com que essas pessoas da periferia tenham acesso à saúde e educação, coisas tão basilares que têm faltado a elas. A gente pode até ter, por exemplo, em minha cidade, postos de saúde locais em bairros populares, mas não tem equipe de saúde da família que os acompanhe, que os monitore, que cuide da saúde, não trate a doença. É um costume na minha cidade, infelizmente, trazer e pautar nesta gestão que está e nas anteriores, ações de cuidar da doença e não preservar a saúde das pessoas. Então, a proposta que a gente traz para Salvador, que Salvador está conhecendo, que com certeza vai decidir por ela a partir no dia 15 de novembro, é essa, de cuidar da sua gente, de fortalecer a sua gente, de fazer essas pessoas se sentirem, de fato, pertencentes dessa cidade. A senhora diria, então, que a saúde seria o mais prioritário em Salvador, ou a senhora acha que tem algum outro tema, algum outro ponto crucial? Qual seria, assim, o ponto mais importante e o primeiro ponto a ser atacado numa eventual gestão da senhora? Salvador é uma cidade extremamente desigual. E a pandemia, como ele disse, demarcou isso com muita evidência. A gente vai precisar pensar na saúde, porque esse processo de pandemia criou também um acúmulo aí de pessoas que já tinham suas doenças como diabetes, cardiovasculares. Nós somos a maior cidade negra fora da África. Nós somos uma cidade que tem especificidades desta população que precisam ser tratadas, precisam ser observadas, e que por conta da pandemia ficaram um pouco pausadas, ficaram um pouco aquietadas, e que após a vacinação em massa, após essas condições sanitárias, vão demandar da saúde um trabalho mais específico. Mas, aliado a isso, a gente precisa pensar em educação, que também sofreu muito com o processo de pandemia. E na minha cidade, por exemplo, pouco mais de 10% da população, das crianças, tem acesso à educação em tempo integral. E isto é um fator que nós precisamos olhar. Acesso à creches próximas da sua casa, onde essas crianças possam ter o desenvolvimento das suas inteligências múltiplas pautadas, de pensar na construção desse sujeito do amanhã, nesta mulher, neste homem que vai conduzir nossa cidade, proteger nossa cidade, essa cidade que precisa ser uma cidade inteligente, sustentável, criativa. Então, quando nós vamos pensar em prioridades, a gente vai sempre pensar nela girando em torno deste ser humano, desta pessoa. É assim que a gente tem que pautar.
saúde, educação, geração de emprego e renda. Salvador é uma cidade extremamente criativa. Salvador é uma cidade que pulsa a cultura em cada um dos seus cantos. É fascinante, quem já veio aqui, que estiver nos assistindo, sabe exatamente o que eu estou dizendo. É fascinante chegar na minha cidade, porque não há monotonia aqui. Mas nós precisamos profissionalizar esta cidade. Esta é uma cidade da informalidade, uma cidade que as pessoas elas não têm oferta de capacitação, de empreendedorismo. Então, a pandemia nos desafiou a ver quanta poeira tinha embaixo do tapete desta cidade. Agora, candidata, como a senhora bem ressaltou, Salvador é a cidade mais negra fora da África. Por que é tão difícil ter candidatos e muito mais ainda ter dirigentes, prefeitos, governadores negros? Qual é o entrave? A sociedade brasileira, ela se alicerciou sobre dois pilares extremamente complexos, Sérgio. Um desses é o patriarcado, que causou uma pandemia, que é o machismo. O outro é o racismo. Com isso, nós precisamos criar estruturas, processos, programas, políticas públicas que ressignifiquem culturalmente essa sociedade e retirem esses dois basilares e os modifiquem para o basilar da igualdade e da justiça. Salvador não é diferente. Salvador convive e vive também com esses dois aspectos nas suas interrelações. Salvador, em 471 anos, jamais elegeu uma pessoa negra. Nós tivemos um prefeito negro, foi um prefeito biônico, lá atrás, mas eleger, não. Eu acredito que muito disso está correlacionado exatamente a esse fator. Ao fator de que este racismo absurdo, perverso, que está aí, pairando em nossas relações, de um formato odioso, também influencia negativamente os espaços, porque nós temos pessoas extremamente competentes. Nós podemos e devemos estar. A minha candidatura comunica isso também. A minha candidatura comunica que já é hora desta cidade ter uma pessoa negra na sua gestão. Aqui, uma curiosidade para você, tem um grupo de ativistas do movimento negro, pessoas fantásticas, como o vovô do Ilê, o Bloco Ilê aí, por exemplo, que criaram uma bancada do feijão. Essa bancada de feijão porque se reúne em um restaurante aqui maravilhoso, famoso, chamado Feijão de Alaíde. E eles, lá atrás, já questionavam esse fator e lançaram um movimento chamado Eu Quero Ela. A partir de uma música, Afirmação do Poder, do Ileaí. Eu quero ela, Salvador, esta cidade. Que já era hora do movimento negro entender que esta cidade precisaria de uma gestão a partir de uma pessoa negra como a sua maioria. Esse movimento, em alguma dimensão, trouxe as candidaturas negras que hoje estão postas até aqui. Eu sou muito grata a esse grupo de ativistas, de pensadores, de homens e mulheres que estão aí, como eu, lutando por um Salvador melhor. Na reta final da convenção, a deputada Lídice da Mata decidiu abrir mão da candidatura para apoiar a senhora. É uma grande conquista. A Lídice da Mata estava bem colocada nas primeiras pesquisas. Agora, por que não foi possível avançar numa aliança mais ampla, sendo que este é um discurso, por exemplo, que está nos partidos chamados progressistas desde o impeachment da Dilma, desde a necessidade de se formar uma aliança para enfrentar o que o Brasil tem atravessado desde então e, obviamente, enfrentar também a onda bolsonarista. Por que não conseguiu se avançar em Salvador, como também não se avançou em outras cidades? A estratégia de consolidação da esquerda em prol de uma candidatura foi uma estratégia que nós avaliamos no nosso percurso, sim. Entretanto, nós também pontuamos que a todo tempo manteríamos o respeito à autonomia dos partidos. Demais partidos de nossa base aliada, da base aliada do governador Rui Costa, sinalizaram e indicaram o interesse de manter suas próprias candidaturas. A mudança na legislação eleitoral também foi um fator que a gente não pode deixar de pontuar e de trazer. O respeito a cada um dos partidos, isso é fundamental, e o Partido dos Trabalhadores não abre mão. Então, assim sendo, nós respeitamos os movimentos, nós respeitamos as escolhas e as decisões dessas instâncias partidárias, e seguimos com eles, respeitando as suas candidaturas que já estão postas.
a deputada Alice da Mata e todo o PSB, nós temos uma profunda gratidão, um respeito de igual forma por essa aliança. Estou com a deputada, hoje minha candidata a vice-prefeita Fabiola Mansur, uma mulher extremamente inteligente, com trabalhos maravilhosos dentro dessa cidade e em todo o estado, e tenho certeza que nós fizemos uma aliança belíssima e que vai transformar a vida de todos e todas da minha cidade, viu, Sérgio? A gente sabe muito bem que a prefeitura tem limitações para lidar com a questão de segurança. Na verdade, em geral, as prefeituras só têm as guardas municipais, o resto depende muito do governo do estado, principalmente, mas também, em alguma medida, do governo federal. Agora, como a experiência da senhora na polícia, e principalmente essa experiência na Ronda Maria da Penha, vai guiar a ação da senhora e a administração em relação à guarda municipal? O que a senhora mudaria? Acredito que o meu currículo é o que mais me habilita a fazer esse diálogo aqui dentro da minha cidade. Eu tenho certeza, a partir do que eu estudo, a partir do que eu analiso, mas também ao longo de 30 anos no exercício da profissão policial militar, que o grande foco é nós entendemos que quando formos pensar numa cidade, ainda que a segurança pública seja, as instituições de segurança pública sejam de responsabilidade do governo do Estado, é que nós não podemos pautar as nossas ações potencializando instituições que promovam o combate da segurança pública. Quando a gente quer dizer isso, combate do crime, né? Quando a gente quer dizer isso, a gente está sinalizando que esse crime vai se manter, ele vai existir sempre. Por causa disso, eu tenho que reforçar, aumentar o efetivo, trazer perspectivas mais bélicas para essas instituições. É no município que a vida acontece. É no município que estão os cidadãos e as cidadãs que precisam ter segurança. Para fazer isso, a gente tem que inverter essa lógica. Ao contrário de meramente, não somente combater o crime, nós precisamos trabalhar no enfrentamento da violência. Enfrentar a violência é trabalhar em educação, em oportunidade para jovens, adultos, pessoa idosa com deficiência em situação de rua, é trabalhar no fomento à cultura, na prática de esporte, no empreendedorismo digital, nesta cidade criativa, é possibilitar essas pessoas acesso à renda e, a partir daí, modificar a forma como esta existência do crime se perpetua. Isto é tarefa do município. Um simples, que parece para as pessoas, projeto ou programa de iluminação pública faz toda a diferença na segurança pública, por exemplo. E isso é missão do município. As mulheres que, como eu, não têm coragem ou se sentem seguras de descer do seu transporte coletivo e ir andando até suas casas porque está tudo escuro por onde elas passam, e elas podem, sim, estar em risco de sofrer violências sexuais ou até violências de danos ao seu patrimônio. Então, a iluminação pública, a limpeza urbana, trazer uma guarda municipal que defenda os direitos dos cidadãos através de prevenção, que defenda os direitos das cidadãs através do acolhimento, da proteção. As guardas estão onde as pessoas estão, postos de saúde, praças, parques, jardins, repartições públicas. A guarda ela está circulando pela cidade no processo de aproximação, então ela precisa ser esta guarda municipal cidadã, que vai enfrentar a violência, que vai construir esse diálogo com crianças, jovens e adultos. É assim que a prefeitura precisa se reorganizar. A prefeitura não está distante da segurança pública. A prefeitura ela é corresponsável da segurança pública a partir desse cuidado e dessa prevenção da violência. O turismo tem um peso muito grande em Salvador, candidata, e obviamente, não só um dos setores mais afetados, como será certamente um dos setores que vai ter a mais lenta recuperação, enquanto a gente, obviamente, não achar uma solução, seja uma vacina, seja algum tipo de medicamento que contenha os piores efeitos da pandemia. Como é que a senhora imagina enfrentar esse problema caso ganhe as eleições, e como, na verdade, ajudar a suprir os buracos que ficaram por conta de toda essa pandemia? Salvador é um museu a céu aberto. Um museu a céu aberto pouco explorado. Um museu a céu aberto que, por vezes, vê seus prédios históricos que trazem ali tanta vida,
tanta história de famílias, de pessoas, desmoronar por falta de cuidado, por falta de monitoramento. Esta é a cidade de Salvador, e atraiu, e certamente voltará a atrair, diversos turistas encantados, turistas internos, turistas externos, encantados por sua beleza. Salvador também é o lugar que nós tivemos o primeiro poço de petróleo desse país. Salvador tem um turismo náutico que pouco foi explorado até aqui. Salvador tem praias da Baía de Todos os Santos, uma das maiores baías deste país e, por que não, do mundo. Salvador tem tanto a mostrar. Salvador tem um turismo cultural, de uma economia criativa, uma economia solidária que precisa ser fomentada. Para tudo isso, Salvador precisa se profissionalizar neste quesito. Nós fazemos tudo porque amamos receber, porque amamos abrir as portas de nossa casa, da nossa cidade, para acolher a todas as pessoas. Mas nós não sabemos ainda como transformar isso em empreendedorismo, como empreender. Então, grandes polos de empreendedorismo cultural serão criados nesta cidade, né? Diversas rotas de turismo inovadoras para que possamos atrair mais visitantes. Nós temos um turismo religioso. Eu acho que você já deve ter ouvido, muita gente já ouviu que Salvador tem 365 igrejas, uma igreja para cada dia do ano. Hoje deve ter mais um pouco mais, mas essas construções históricas belíssimas que podem também atrair. E agora, Salvador é a casa da primeira santa brasileira também. Então, existe aí um vetor turístico gigantesco que precisa ser explorado a partir de transformar esta ação em empreendedorismo, profissionalizando a partir do diálogo, da economia solidária, fornecendo às pessoas capacitação, mas também insumos para a construção dessas perspectivas. É isso que eu vou fazer, eleita prefeita desta cidade. Candidata, a senhora tem 1 minuto para explicar aí por que o eleitor de Salvador deveria escolher a senhora e não um outro candidato. Salvador precisa se olhar no espelho. Salvador precisa olhar para o Palácio Tomé de Souza, sede da nossa prefeitura, e entender que ali é o lugar de todos e de todas. Salvador precisa dormir, acordar e ter noites tranquilas, não imaginar que a cada chuva, sua casa, sua vida, suas esperanças vão se esvariam em desmoronamento ou um soterramento. Salvador precisa ser conduzida por alguém que já viveu muito, o que a sua maioria avassaladora de pessoas também viveu, na perspectiva de morar em um bairro periférico, de estudar em uma escola pública, de ser uma mulher, mãe negra. Salvador precisa, quando se espelhar, sentir o orgulho de ter ali alguém que, como ela, como a sua maioria de habitantes, entende as reais necessidades. Salvador nunca viveu isso. Agora é hora de mudar toda essa história. Agora é a nossa vez. Eleger uma mulher negra que traz em si o desejo, a vontade, a garra e a competência de comandar, de liderar essa cidade, é fazer com que todos e todas, menino, menina, homem, senhora, senhor, entendam que agora é a nossa vez e que Salvador tem, de fato, a sua cara. Eu recebi aqui a Major Denise Santiago, candidata do PT à Prefeitura de Salvador. Major, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e boa sorte. Obrigada a você, Sérgio, mas eu descobri que sorte é para quem não se prepara. Eu estou preparadíssima. Sei que terei um excelente desempenho.